Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Fest, Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje nosso companheiro lá da Sociedade Espírita Benjamin Poti, o Renato Paz. E o Renato veio aqui para falar sobre um assunto muito palpitante e que existem muitas dúvidas e curiosidade a respeito. E é por isso que nós trouxemos o Renato hoje aqui para falar sobre tema que nós já falamos, mas voltamos a falar porque julgamos de suma importância, sobre obsessão. Renato, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa e mais uma vez agradecemos por tu teres aceito o nosso convite. Nós que agradecemos o convite, seu Jader, pela oportunidade de trazer esse assunto, né, à pauta mais uma vez, pela relevância realmente que ele tem. Tá, e uma primeira coisa que eu já vou pedir para o Renato é que ele me trate por Jader e não seu Jader, senão eu vou ficar mais velho ainda do que eu já sou. Renato, obsessão. A gente ouve falar muito, inclusive fora do mundo espírita, sobre obsessão. Exato, o que é obsessão? Segundo a doutrina espírita, né, Allan Kardec nos fala no livro dos Médiuns, no capítulo 23, mais precisamente, que trata desse tema, né, que obsessão é a influência que certos espíritos, mas no sentido de domínio que certos espíritos conseguem exercer sobre algumas pessoas. Claro que essa influência, esse domínio é sempre negativo, porque os bons espíritos não obsediam, eles nos orientam, né, mas jamais causam nenhum constrangimento. Já uma definição dentre as várias assim que a gente pesquisou, eu achei uma sintética e muito pertinente que diz assim, que obsessão é a influência negativa e persistente que um espírito exerce sobre outro espírito. Então, porque influenciar, todos nós nos influenciamos. Agora eu estou influenciando o Jader, estou influenciando os ouvintes porque eu estou fazendo uso da palavra, né? Mas a minha influência não é negativa, assim espero, né? Então, para ser obsessão, essa influência tem que ser negativa e persistente, né? Juntar esses dois fatores aí. Tu falaste entre dois espíritos. Agora, pode ser de um espírito desencarnado, o mais comum, imagino, para um espírito encarnado. É assim que acontece? E também existe o inverso de um espírito... Aliás, nós estávamos conversando no bastidor e o Renato nos falou sobre uma obsessão do espírito encarnado para um desencarnado. E eu gostaria que tu falasse a respeito disso, que eu achei assim muito curioso e interessante. Exatamente. Como a obsessão se dá pelo pensamento, né? E todos nós espíritos somos imortais, então tanto faz ser encarnado ou desencarnado. O agente da obsessão pode ser um espírito encarnado ou um desencarnado. No caso dos espíritos encarnados, né, eu posso obsediar um outro encarnado. Sim.
também. E isso acontece não raro, às vezes é marido que obsedia a esposa, pais, filhos, tem vários casos nesse sentido, quando um tolhe, né, a liberdade do outro. Mas também existe o caso dos espíritos encarnados, nós que estamos aqui nesse corpo físico, estarmos influenciando negativa e persistentemente um desencarnado. E eu te perguntei que forma? Muitas vezes, o pior é isso, é triste porque na maioria das vezes ocorre entre pessoas que se amam. Aquele familiar que não aceita que o seu ente querido retornou à pátria espiritual, que fica aqui a lamentar da sorte, que fica muitas vezes espraguejando contra a própria justiça divina, e ele leva essas energias ao seu ente querido lá no plano espiritual, que esse ente querido muitas vezes nas reuniões de intercâmbio mediúnico vem a implorar para nós muitas vezes assim, ó, por favor, eu quero dar um jeito de eu me livrar dessa influência desse familiar, dá um jeito de eu me afastar, eu não consigo, eu tento, mas ele me chama de volta, né, pela sua revolta, pela sua não aceitação. E aquele nosso familiar, aquele ente querido lá não consegue encontrar a paz tão desejada. E isso não é raro acontecer daquele filho que desencarnou, daquele marido, daquela esposa, e a pessoa que ficar diariamente tentando conversar com ele, pensando nele, por que tu foi, ainda não era a hora. Isso não é raro acontecer. Não raro acontece, não. Nesse sentido da obsessão do encarnado para o desencarnado, podemos garantir, assim, pela prática, né, nas reuniões de desobsessão, que a maioria das causas é essa que ocorre, né? A não aceitação pela despedida, vamos assim dizer, de um ente querido. É isso que eu estava falando, que é o mais triste, é isso, que é uma obsessão por amor. Sim. Uma obsessão por amor, uma obsessão de quem ama, mas acaba sem querer, sem se dar conta, prejudicando aquele familiar. Ok. E quais são as principais consequências da obsessão? As consequências da obsessão são de várias matizes, né? Uma delas é o próprio doença física, muitas vezes. Se a gente não tratar uma obsessão, vem o desequilíbrio de ordem física. Muitas vezes um desequilíbrio, as doenças de ordem mental que a gente se caracteriza, né? As patologias psiquiátricas. Porque quando não identificada no seu início, acaba se alojando essa energia e essa influência vem tomar conta do nosso ser. E as patologias surgem, como já dizia antigamente, né? Mente sã, corpo são. Mas quando a mente não está sã, o corpo se ressente. Muitas vezes, quando não tratadas, ocorrem acidentes, ocorrem até mortes. Então a obsessão é algo que a gente deve tratar no início. Quanto antes identificar uma obsessão, quanto antes identificar essa doença da alma e a gente começar a tratar como as demais patologias físicas, né? Sim. Quando identificamos no início, o tratamento é bem melhor e mais eficaz. Mas, Renato, essa é uma pergunta que eu vou fazer para aquelas pessoas que não são espíritas, que são simpatizantes do espiritismo, que vão a uma casa, a um centro espírita, tomar um passe, assistir uma palestra e não passa disso. Leem um romance espírita e fica por aí. Mas qual é a melhor forma, se é que existe, de detectar uma obsessão no início? Alguns sinais nós temos como qualquer doença, né? E essa doença da alma não é diferente. Então a pessoa começa, em primeiro lugar, a ter pensamentos repetitivos, né? Pensamentos negativos e repetitivos. Eu quero, vamos dizer assim, focar no bem, eu quero desejar algo produtivo para a minha vida e ao mesmo tempo me vem um pensamento negativo. E esse pensamento, apesar de eu não ter vontade, vamos dizer assim, ele me volta à mente repetidamente. Muitas vezes perturbações do sono, né, através de pesadelos recorrentes também indica algum sinal dessa influenciação obsessiva.
Então são sinais quando a pessoa começa a ter, vamos dizer assim, crises de irritabilidade sem motivo, se sentir irritado, se sentir sem um motivo aparente. Então são sinais que a gente deve observar e saber que aquilo não é nosso, vamos dizer assim, né? Conhece-te a ti mesmo. Se a gente se conhecer a si mesmo, se nós nos conhecermos, nós saberemos identificar que esse pensamento não é meu. Vão considerar assim, se eu sou uma pessoa que ama a vida, que amo viver, né, que admiro a natureza, toda a criação, e de repente eu começo a ter um pensamento de tirar a minha vida, de desistir da vida. Isso é um sinal claro de que não é meu. A gente até pode pensar que é, mas vamos ligar, vamos dizer assim, a luz amarela, identificar que esse pensamento não pode ser meu. Eu amo a vida, eu quero viver. Como é que agora eu estou tendo esse pensamento? Então vamos buscar ajuda, buscar o recurso e tratar, né, dessa doença da alma e certamente conseguiremos o êxito. Tu falaste uma palavra, influenciação. Essa influenciação espiritual para o encarnado é através de uma energia negativa que toma conta do encarnado, vindo do espírito. Um espírito com certeza deve ser um espírito atrasado, ainda com pouca informação até a respeito do mundo espiritual. Mais ou menos é por aí? Mais ou menos é por aí. Na realidade, nos falam, a influenciação se dá pelo pensamento. Sim. Né? E o pensamento é energia. E o pensamento são ondas, né, eletromagnéticas, inclusive que podem ser captadas pelos exames que hoje a ciência nos proporciona. Essas ondas, inclusive, de acordo com o comprimento de onda, pode-se detectar a natureza do pensamento. Hoje, até nós vimos recentemente a ciência permitindo que um tetraplégico, né, uma pessoa, possa dirigir um carro de corrida apenas pelo pensamento. Ou seja, um instrumento captando as ondas, pensamento, as ondas, e transformando essas ondas em comandos, né, para o automóvel. Então é uma questão física. Como o pensamento se transforma por ondas e isso se transfere por ondas e isso está cientificamente comprovado, certamente essas ondas podem ser transmitidas e captadas, assim como uma estação de rádio, né? Então o espírito que quer nos influenciar, ele vai, através do seu pensamento, se acoplar ao nosso pensamento para que a gente possa receber essa influenciação. A gente aceita se quiser. É uma influenciação, como eu posso influenciar um colega de trabalho na saída do trabalho, em vez de ir para casa, ir para um lugar não muito recomendável, vamos dizer assim. É uma mera influência, eu vou aceitar ou não, se eu quiser, né? Então vamos dizer assim, a influência é livre, mas é através sempre do pensamento. Do pensamento do espírito para o encarnado. Para outro espírito, no caso encarnado. Perfeitamente. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. A gente volta em 2 minutos. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado.
Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo novamente aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje o Renato Paz, lá da Sociedade Espírita Benjamin Poti, e estamos conversando a respeito de obsessão. Renato, me responde uma coisa. Por que Deus permite a obsessão? Ou seja, a influenciação negativa dos espíritos inferiores. O mundo maior tem nos orientado. Só um detalhe, o mundo maior que ele fala é o mundo espiritual. O mundo né? espiritual. Os mentores têm nos orientado, porque é uma pergunta recorrente. Né? Se a obsessão é algo que nos traz dor, né, que nos faz sofrer, por que Deus permite que haja? Exatamente. E eles dizem assim, é para que vós aprendeis a perdoar que Deus a permite. Confesso que no início eu não compreendi essa resposta. Porque eu pensava assim, mas eu nem lembro que essa criatura existe. Se eu lhes fiz mal no passado, em outra existência, né? Ele é que tem que me perdoar. Não eu não lembro, eu estou aqui vivendo outra existência. Mas quando a gente entende que a obsessão se dá pelo pensamento, né, a gente começa a entender o processo e por que eles dizem isso. Se eu não aprendi a perdoar, eu estou vibrando na faixa de ondas vibratórias, de ondas mentais dos espíritos que não aprenderam a perdoar. Vão considerar, comparando com as ondas de rádio, na faixa das rádios AM, não em qualidade, mas em comprimento de onda, vamos dizer, né? Com isso eu vou entrar em sintonia vibratória com aqueles espíritos que ainda não aprenderam a perdoar, que nem eu. Inclusive aqueles que não aprenderam a me perdoar o que eu lhes fiz no passado. E com isso, então, eu vou ser, entre aspas, vítima de uma obsessão. Quando eu aprender a perdoar, eu mudarei de faixa. Eu estarei vibrando na faixa daqueles espíritos que já aprenderam a perdoar. Vão considerar assim, se eu mudar o meu rádio da faixa das AM para as FM. Se eu tiver sintonizado nas FM, eu vou captar a programação das rádios FM. Se eu tiver sintonizado na faixa dos espíritos que já aprenderam a perdoar, eu vou captar a sintonia, o pensamento daqueles espíritos que já aprenderam a perdoar. E com isso eu não serei mais vítima, vamos dizer assim, de uma obsessão. Mesmo que aqueles a quem prejudiquei ainda não tenham conseguido me perdoar. Isso significa dizer, em outras palavras, que apesar do espírito inferior tentar obsediar alguém que já vibra numa faixa superior, por exemplo, ele não vai conseguir? Não vai conseguir porque não consegue essa sintonia vibratória. Como nós aqui falamos, comparando que a onda pensamento é semelhante a uma onda de rádio, né? As ondas de igual comprimento se acoplam. E aquela onda, vamos dizer assim, que tiver maior intensidade, ela vai anular a de menor intensidade. Mas isso só vai ser conseguido, então, se nós estivermos vibrando na mesma frequência, na mesma sintonia vibratória. Quando eles não encontram essa sintonia vibratória, não há como ter essa influenciação. Muito bem. Agora, médium. O médium é passível de obsessão de algum espírito inferior? Com certeza. Médium não é melhor que ninguém. Não, a minha pergunta é baseada no seguinte, porque o médium estuda, porque o bom médium, imagino
que deva ter lido e, mais do que isso, estudado o Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec, correto? Se ele sabe de tudo isso, ele sabe como se defender, é possível ele ser obsediado por um espírito inferior? É possível nós médiuns todos sermos obsediados, porque o conhecimento por si só, né, não torna uma pessoa, né, mais elevada que outra. Então, embora muitas vezes tenhamos esse conhecimento, né, nos falta a humildade. Conhecemos a teoria. Nos falta a humildade. Então, muitas vezes, e a maioria então das vezes que acontece um processo obsessivo com o médium, é quando ainda em nós ainda temos aqueles resquícios de orgulho e vaidade, né? Nos sentindo algumas vezes superiores aos outros ou nos sentindo infalíveis, né? Incapaz que possamos estar dando uma comunicação de um espírito obsessor. Então, embora todos nós que trabalhamos com a mediunidade tenhamos esse conhecimento do Livro dos Médiuns, da doutrina, isso não exime, em hipótese alguma, né, de médium ser obsediado. E temos, inclusive, que tomar muito cuidado, principalmente os dirigentes de grupo, para que essa obsessão de um médium não venha, de repente, a contaminar o grupo todo. Porque, algumas vezes, esse médium pode, sob a influência de um espírito inferior, começar a promover, vamos dizer assim, discórdia, pequenas contendas no grupo e acabar comprometendo a harmonia de um grupo todo. Então, o ideal é quando identificado, né, chamar esse irmão para uma conversa esclarecedora e ele certamente, pelo conhecimento que tem, vai aceitar, então, fazer também um tratamento espiritual, desobsessivo, para depois, então, retomar o trabalho. Renato, as reuniões mediúnicas, elas também têm um papel fundamental no esclarecimento desses espíritos ainda muito atrasados e que obsediam as pessoas enquanto encarnadas. Exatamente. O objetivo primordial da reunião mediúnica desobsessiva é justamente o atendimento aos desencarnados, né? Porque eles sofrem. Ninguém consegue ser feliz, vamos dizer assim, com ódio no coração, com desejo de vingança. Ninguém consegue ser feliz. Então, por isso que muitas vezes chamamos na doutrina espírita esses espíritos de sofredores, porque realmente o são. Então, essa reunião mediúnica, ela tem o objetivo primordial de socorro, de esclarecimento, de acolhimento a esses irmãos, aos desencarnados, para que eles possam, a partir daquele momento, cair em si, né? E desejar fazer uma nova vida, e desejar seguir um novo caminho, construindo a felicidade tão sonhada por todos nós. Mas acontece casos em que o espírito ele não aceita, digamos, deixar de obsediar o encarnado. E casos existem também que eles são convencidos de que eles estão agindo dessa forma, sendo mais prejudiciais a si próprio, ou seja, a eles, do que o próprio obsediado. É por aí, mais ou menos? Exatamente. Muitas vezes, na maioria das vezes, a princípio, não aceitam, porque esses espíritos imaginam que estão fazendo apenas justiça. Sim. Né, por algo que essa pessoa lhes fez no passado. Mas quando conversado, quando esclarecido no sentido de que ninguém conseguirá ser feliz atuando dessa maneira, é bem comum que eles resolvam fazer o caminho de volta, que resolvam, enfim, se não conseguir amar aquela pessoa, pelo menos esquecê-la, né, deixar seguir o seu caminho e ele vai seguir o dele, já com a influência dos bons espíritos, dos seus espíritos protetores, né, que ali estão junto com ele. Alguns casos isso não é possível. Alguns casos a gente encontra aqui na Terra também, né, aquelas pessoas que estão muitas vezes já aprisionadas, resgatando uma pena e mesmo assim não querem mudar de vida, vamos dizer assim, insistem em continuar fazendo o mal.
Nesse sentido, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, algumas vezes é necessário a espiritualidade superior, então, tolher a liberdade desse espírito para que ele, por sua simples deliberação, não continue, né, a prejudicar tantas pessoas. Renato, me explica uma coisa. Quando o espírito, numa reunião mediúnica, ele é convencido a deixar o seu obsediado em paz, ou seja, ele está bem, eu vou me retirar, o que acontece com ele? Ele é levado para algum lugar? Quem é que leva esse espírito para algum lugar? Explica para os nossos telespectadores. Fundamentalmente, repito, para aquelas pessoas que não têm conhecimento exatamente aprofundado da doutrina espírita. No mundo espiritual, e particularmente a cada casa espírita e outros, não só a casa espírita, mas os templos de oração, né, existe ligado um pronto-socorro da espiritualidade. Isso aí que ele falou é muito importante. Não só na casa espírita existem pronto-socorros, né, exatamente, de espíritos necessitados. Então, esses irmãos, uma vez que eles aceitam, vamos dizer assim, né, mudar de vida, aceitam buscar a sua paz, seguir os ensinamentos cristãos, esses irmãos então são levados, acolhidos numa dessa instituição da espiritualidade, onde ele passará por um tratamento. Existem lá irmãos na espiritualidade maior com amplo conhecimento de psiquiatria, de psicologia, né, psicoterapeutas, irmãos com conhecimento na área da saúde mental, da psique humana, que vão ajudar esses irmãos a superarem esses traumas, a superarem essas dificuldades que eles têm para amar. Então serão acolhidos, tratados, né, e depois então encaminhados às colônias espirituais mais elevadas para darem continuidade à sua evolução. Renato, a produção está me alertando que faltam 2 minutos e eu vou te fazer uma última pergunta para uma resposta relativamente rápida. Qual o mais doente? O obsediado ou o obsessor? Ambos. Ambos. Porque o obsessor não conseguiu perdoar. O obsediado também, por estar sofrendo, demonstra que não consegue ainda perdoar as suas ofensas. Jesus já nos alertava na oração do Pai Nosso: perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Na mesma medida em que eu souber perdoar, eu vou pedir perdão pelas minhas. Então, de nada adianta eu pedir a Deus que aquele obsessor, aquele desafeto meu se afaste, né? Se eu não conseguir perdoar. É a mesma coisa que chegar a gente dar um banho naquela criatura, naquela pessoa, né, dar um banho nela, botar uma roupa limpa, se ela sair dali da casa espírita, na primeira esquina, for se rolar na lama. Né? Ou seja, se chegar na primeira esquina, se houver uma desavença no trânsito, se descontrolar, já exacerbar sua irritabilidade, se aquele obsessor resolveu ficar na casa espírita e ser encaminhado, certamente um outro se aproximará dela logo na esquina. Então, ambos são doentes, ambos precisam ser tratados, né? Tanto o encarnado quanto o desencarnado. E aí entra a lógica da reencarnação. Mas isso é um papo para uma outra oportunidade. Renato, quero te agradecer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, falar sobre esse assunto assim muito interessante, com muitas curiosidades daquelas pessoas que se interessam ou não pela doutrina espírita. Muito obrigado mais uma vez, tá? E com certeza haverão de ter outras oportunidades para a gente conversar sobre esse tema ou quem sabe lá por outros. E dito isto, estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores responsáveis por este programa ir ao ar: Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.